Seguindo a nossa aula, agora nós vamos iniciar o detalhamento deste componente. Então a gente já fez a montagem, o movimento. Vamos partir agora para o desenho de toda a montagem e descobrir a lista de material. Para isso, então, vamos em Arquivo Novo, Desenho. Ele já puxou para mim o desenho e vamos colocá-lo aqui dentro. Então, Vista de Modelo. E ó, tem um documento aberto, ó, uma montagem do trem. Então, 2 cliques nela e a gente já pode vir aqui para a tela e dar um clique. Ó, ele já trouxe o documento. Basicamente, de forma muito intuitiva, a gente pode girar a rodinha do mouse e quando a gente aperta, ele vai fazer o pan no AutoCAD, que seria transladar somente a vista. E o que é visível é somente daqui para dentro da folha. Então, aqui nós temos o nosso trem. Inclusive trouxe alguns esboços, nós vamos ocultá-lo. Então, vamos no olhinho desativar os esboços. E ele está aqui. A gente pode pegar um formato de desenho maior. Aqui nós temos uma A4, ó, é identificado aqui. Botão direito, propriedades. Vamos pegar de repente uma A2, aplicar. Agora nós temos um formato maior. O nosso desenho, a gente pode mudar a sua escala para ele ficar um pouco maior. Aqui, ó, usar a escala personalizada ou da folha. Para mudar a escala da folha, botão direito, propriedades, 1:50. Aplicar alterações. Ó, ficou maior. Então, a gente pode também clicar uma vez na vista e selecionar outro tipo de vista. Ó, a vista de frente, de lado, ou a vista de trás, a inferior, superior ou a em perspectiva. Nesse caso, vamos escolher a perspectiva. E para chamar a lista de material, dar um OK. Ele acabou criando um eixo para cada elemento, que ele sempre faz isso em automático para nos auxiliar, ó, por exemplo aqui, ó, perfeito. Mas no caso das rodas ficou um pouco exagerado. Podemos até eliminar, ó, basta clicar em cada um em cancelar ou selecionar vários, ó. Ele vai selecionar somente as anotações. Eliminar. Ele fica muito poluído nesse caso. Assim a gente melhora um pouco a nossa comunicação. Então, aqui faltou os 3. Perfeito. Agora, para pegar a lista de materiais, nós vamos em Inserir, Tabelas, Lista de Material. Lista de material do que? Ele está procurando em relação ao que? Nós vamos clicar na nossa vista da montagem. Ok, então você quer a lista de material desta montagem. Vamos dar um OK. Ó, e ele criou a lista de material. A gente clica para inseri-la na nossa folha. E ele puxa as informações ao interno de cada arquivo de peça. Então ele colocou posição do desenho 1, 2, 3, uma ordem crescente. Denominações ao nome do arquivo parte de cada um deles, estão nominados aqui. E a quantidade de cada um. Material e dimensões está vazio porque não tem essa informação dentro do arquivo de peça, no nosso caso. Então, cada arquivo de peça ele contém várias informações. E a nossa lista de material puxa essas informações. Como aqui é um exemplo didático, a gente está indo de forma mais simples e direta. O mais importante é que, veja, locomotiva, para construir este projeto, é necessário o componente locomotiva, peça, locomotiva, quantidade 1, roda grande são 6 peças, roda pequena 12 e assim por diante, cada componente. Então é a lista de ingredientes.
Agora nós vamos começar a fazer o desenho de cada componente ao seu interno. Então, vamos começar com a locomotiva. A gente pode pegar aqui, ó, na linha da locomotiva, botão direito, abrir locomotiva. Para abrir o arquivo de peça, locomotiva. Somente ele. Vamos ocultar então esse esboço aqui. Esse outro também. Perfeito. Agora nós vamos fazer um arquivo de desenho da locomotiva. Vamos lá em Novo, Templates, Desenho. Vamos Vista de Modelo, Locomotiva. Um caminho muito próximo do anterior que a gente usou. Então, vamos mudar a folha para uma folha um pouco maior, nesse caso, Propriedades. Uma A2. Vamos aumentar um pouco a escala. Botão direito, Propriedades, a escala da folha. 1:50. Perfeito. Agora, para criar uma vista superior, tombando ele para cima, nós vamos clicar uma vez na vista e aqui temos esse botão, ó, Vista Projetada. Vamos apertar e mexendo com o mouse, ele te deixa criar outras folhas. Então, ó, Vista Superior, está aqui, ó, um clique. E aqui é de trás, pode ser também. Outro clique. ESC para sair do comando e criamos as 3 vistas. Como tem muito detalhe nele, vamos cotar apenas o mais principal. Então vamos lá em Anotação, Dimensão Inteligente. A gente pode justamente só clicar nas linhas e ele já puxa as cotas em modo muito natural. Então, qual é a altura total do modelo? Esse aqui é o ponto mais alto. A gente pode puxar para cá. Então, a gente está contando as cotas máximas do modelo. É uma prática muito comum para entender a grandeza. Então, alto tanto, comprido, e a largura, aqui ó, de ponto a ponto, pegamos a largura máxima. Podemos pegar também a largura do trem realmente. Outra característica muito importante da locomotiva são os centros. Nesse caso, para não fazer desta forma, vamos puxar aqui, dimensão inteligente. Para não criar tantas cotas, ó, de centro até aqui, centro. Se a gente for fazer isso com todas elas, vai ficar muita cota aqui para baixo. Então a gente tem uma outra forma de cotar. Então a gente seleciona os 3 aqui, elimina delete do teclado. A outra forma é em Anotação, e aqui nós temos Dimensão Ordenada. A gente clica nela e o primeiro clique vai ser o 0. Vamos supor que o nosso ponto 0 seja aqui na frente, ó, bem aqui. Então a gente clica a primeira vez, ó, ele já marcou um 0. Clicamos novamente. E agora vamos clicar uma vez em cada cota a ser inserida, uma vez em cada centro. Ó, e ele vai puxando a cota. É um outro tipo de cota muito usado também. Perfeito. E para a gente não ficar aqui duas cotas sobrepostas, a gente pode, por exemplo, empurrá-la para cima. Ó, empurramos para cima, assim elas não se acavalaram as 2 cotas. Então, nós vimos cotas, vamos adicionar uma nota. Ó. É um escrito, é um bloco de texto.
e clicamos na tela. Então vamos escrever produzir na impressora 3D. Afilamento FDM. Então a gente adicionou uma nota. 2 cliques a gente pode mudar um pouco a fonte, tamanho, negrito. Vamos colocar um pouco maior. Então o desenho ele serve para se um arquivo 3D ele tem informações geométricas do 3D desenhado, o desenho 2D você vai conter as cotas, você vai dar informações que o 3D não é possível dar. Então aqui nós vamos escrever notas, como de que jeito a gente quer produzir, tolerâncias geométricas. Por exemplo, podemos também fazer uma cota aqui do diâmetro e dizer que para que as rodas se encaixem nele, nós vamos adicionar uma tolerância. Então é 200 milímetros. A gente vem aqui, tolerâncias, bilateral. Então ele é 200 milímetros. Como é um componente muito grande, vamos colocar mais 0,2 milímetros, por exemplo, e menos nada. Assim, na hora de produzir esse furo, o desenho te controla esse furo, para que você esteja em tolerância. E este é um desenho da locomotiva. Veja, 200 milímetros mais 0,2 menos nada. Então essa é a janela de possibilidades que esse furo tem que ser produzido. E como são 1, 2, 3, 4, são 9, a gente pode clicar nele também. E aqui embaixo tem o texto para a dimensão. A gente pode escrever algo também. No nosso caso, a gente pode escrever, por exemplo, 9 vezes, que são 9 furos idênticos. Incluímos uma nota de produção e vamos preencher também a nossa legenda do desenho. Então, para alterar os valores, botão direito, editar formato de folha. Posição, lá na nossa tabela é a posição 1, vamos inserir. Quantidade 1. Nome foi projetado por quem? Ricardo. No 3D, né? Desenhado Ricardo também. E perfeito, de forma muito direta, a gente fez o nosso desenho da locomotiva, com cotas principais a serem cuidadas, os detalhes mais importantes para a sua produção. Vamos agora para o desenho da biela. Então a gente pode voltar para ela. Vamos abrir a biela, biela 1. E uma outra forma de fazer um desenho dela, a gente pode vir aqui, uma outra opção. Nessa flechinha, criar desenho a partir da peça, que está aberta aqui. Então vamos para templates, desenho, ok. E aqui nas vistas, vamos arrastar uma vista que é interessante para nós. Perfeito. A gente pode, de repente, pegar uma matriz que ela fica deitada, fica um pouco maior, então propriedades, sempre o mesmo caminho. Ok. Vamos mudar a escala também. 1 para 20. E agora vamos fazer uma seção de corte aqui. Então, a gente viu que se a gente clica na vista projetada, a gente consegue construir a vista. Se a gente clicar na vista principal, ela está aqui nessa opção, só mostre o que está visível. Se a gente dizer mostre o invisível com o tracejado, o furo, com a vista lateral, ele está mostrando o furo, de forma os traços invisíveis. Bem, vamos clicar em eliminar
essa vista lateral e vamos criar um corte bem no meio. Então a gente pode ir em esboço, linha. Vamos fazer nossa linha lateral. E com a linha selecionada, nós vamos lá em desenho, vista de seção. Cortar para qual lado? Para o lado direito. Então vamos em inverter direção. Perfeito. Então agora nós temos o furo sendo demonstrado aqui. E a achura demonstrando que nesta face aqui existe material. Então vamos em anotação, dimensões. A gente pode usar aquela tipo de cotatura que a gente viu, que é a ordenada. E bem no centro, a gente puxa a cota 0. Para puxar todas as cotas nessa vista. ESC, dimensão inteligente. Então, ele tem uma espessura ali. Vamos colocar a sua medida total. No diâmetro, vamos cotá-lo também. A gente pode até escrever aqui no seu texto, ó, 3 vezes. São 3 furos iguais. Temos também um raio aqui, vamos cotá-lo. Esse raio externo. E o furo interno. Na verdade, por exemplo, a gente pode eliminar essa cota e dar prioridade para a vista de seção. Então a gente mostra de uma forma mais direta, 3 vezes. E a cotatura. Então veja, diferente da locomotiva que era complicada demais, a gente colocou somente as medidas mais gerais. E já na biela a gente está cotando 100%. Então, ó, cota do tamanho máximo, aqui também, posições. O diâmetro está aqui, 150 por 3. Espessura da peça. E o raio de arredondamento aqui, que são 4 vezes também. Então a gente pode colocar 4 vezes. Então 100% das cotas estão aqui. Inclusive a gente pode partir desse 2D e desenhar o 3D. As cotas estão perfeitas. Então essa aqui é a biela 1. Se a gente voltar para o nosso desenho principal, aqui, a biela 1 é a posição número 6, quantidade 2. Então, botão direito, editar formato de folha, posição 6, quantidade 2, projetado desenhado, o seu nome, e dê um OK. E dessa forma você concluiu um desenho de uma peça independente. E assim, caso você ainda queira, após salvar o seu arquivo, você pode ir em arquivo salvar como PDF. E aí o PDF é um arquivo muito neutro e muito usado também para impressão. Parabéns por ter concluído esse mini curso. Realmente é um software muito grande, imenso, SolidWorks, múltiplas opções em todos os lugares, mas nesse mini curso gratuito eu busquei criar um kit de sobrevivência para que você pudesse passar entre todas as áreas do projeto. Arquivos de peça, onde temos dentro os esboços e os recursos que criam as geometrias, os arquivos de montagem, que contém vários arquivos de peça pequeno, inclusive podemos criar movimentações ao seu interno, os desenhos 2D, desenho individual de cada peça, desenho da montagem, lista de material. Realmente o objetivo foi esse, entregar o máximo de resultado em pouco tempo, como um kit de sobrevivência, tipo um kit survive. Desejo boa sorte no seu crescimento
profissional. Eu tenho vários vídeos que te ajudam a aumentar a sua performance e tenho também curso. Dê uma olhada aqui na descrição, tem um curso extremamente especial sobre modelação, onde nós conhecemos todos os instrumentos de esboços e recursos. Desta forma, o teu repertório de modelação vai ser muito maior.